Bom dia, Itapuã, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de matemática de hoje. Então, vocês vão acompanhar as explicações sobre paralelogramos especiais na nossa apostila de matemática, na página de número 52. Um quadrilátero tem 4 lados e 4 vértices. Alguns quadriláteros têm nomes específicos. O retângulo tem lados adjacentes perpendiculares, ou seja, há 4 ângulos retos nos vértices. Os lados opostos de um retângulo são paralelos e iguais. O quadrado é um retângulo com 4 lados iguais, que também tem ângulos retos nos vértices. O paralelogramo tem lados opostos paralelos, mas não necessariamente perpendiculares. Os lados opostos são iguais. O losango é um paralelogramo com 4 lados iguais. Seus lados são paralelos. Então, aqui nós vamos começar a trabalhar com os paralelogramos especiais. Então, nós estudamos com mais detalhes paralelogramas com características especiais. Então, seria o retângulo, o losango e também o quadrado. Então, nós vamos começar aqui com o retângulo. Então, vocês já aprenderam, né, que em um paralelogramo as diagonais, elas se cruzam. E agora nós vamos ver que existe outra propriedade dos retângulos que envolve as diagonais. Então, olha só, observe esse retângulo aqui, ABC. Então, eles têm aqui as suas diagonais. Nós podemos destacar na figura anterior, nessa figura aqui, os seguintes triângulos retângulos. Então, dessa figura, eu posso destacar dessa maneira, né? Porque se eu juntar depois, vou formar novamente essa figura. Seguindo para a página do número 53, mas acompanhe aqui na apostila de vocês essa figura. Então, olha só, os ângulos BAD, então esse ângulo aqui, e também o ângulo CDA, eles são congruentes, porque os dois, eles medem 90 graus. E esse lado, né, o lado AD, então, ou seja, esse lado aqui e esse daqui, ele é comum entre os dois triângulos. Então, nós dizemos que a semirreta AB, ela é congruente, né, à semirreta DC. Elas são iguais, elas são congruentes. E daí nós temos na página do número 53 duas questões para responder. A primeira, os triângulos ABD e DCA, eles são congruentes? Sim. Pelo qual caso, né? Pelo caso de lado, ângulo e lado. Então, é assim que vocês vão responder na página do número 53 a questão A. E na questão B, qual que é a relação entre as medidas das diagonais? Ó, dessas diagonais, né? Ou seja, também dessa figura. Então, as diagonais desse retângulo aqui, elas são congruentes, né? Ó, elas são congruentes, elas são iguais. Ou seja, AC é igual a BD, né? Tem a mesma medida. Vamos estudar um pouquinho agora sobre o losango. Então, agora nós vamos ver as diagonais dele também aqui, né? Que ela tem outra propriedade. Então, além delas se cruzarem nos pontos médios, nós podemos observar nesse losango aqui que as suas diagonais, elas se cruzam no ponto médio, né? Aqui onde ele tem esse encontro. Então, se a gente destacar, né, esse triângulo, se a gente for desmanchar ele, nós vamos ter aqui triângulos, né? E nós podemos dizer que EF é congruente a GF, né? Então, elas são iguais, são semirretas iguais. E eles são os lados desse losango. Esse lado aqui, FM, ele é comum a esses dois triângulos, ó. Esse lado, ele é comum a esses dois triângulos. E também EM e GM, essas duas semirretas, elas são congruentes, né? E aqui o M, ele é o ponto médio, né, dessa diagonal. Então, assim, os triângulos EFM e GFM, eles são congruentes pelo caso de lado, lado e lado. Então, portanto, a congruência de triângulo, nós podemos concluir que os ângulos
EMF e GMF são congruentes. Então, nós podemos chamar essa medida desse ângulo aí de X. Como esses ângulos também são suplementares, né? Suplementares é quando a soma dos ângulos ali, ela vai dar 180 graus, né? Relembrando que vocês já estudaram. Então, vejam bem, como nós podemos chamar de X, né, esse valor do ângulo, esses ângulos também são suplementares, então nós temos que X mais X é igual a 180, ou seja, somando aqui X mais X, eu vou ter 180 graus. E agora aqui, ó, X mais um X, 2X. 2X igual a 180, X igual a 90 graus. Mas é claro que aqui olhando já eu vou ver, né, que esse ângulo ele é um ângulo de 90 graus. Porque ele é um ângulo reto, né? Então, visivelmente eu já vou ver que ele mede 90 graus. Então, isso significa que as diagonais, elas são perpendiculares entre si, e nós podemos escrever essa propriedade dos losangos. Então, o que acontece? As diagonais de um losango, elas são sempre perpendiculares entre si. Seguindo para a página do número 54, então agora aqui nós vamos ver o quadrado, né? Então, olha só, vamos observar essa figura. Então, como um quadrado ele é um paralelograma, as diagonais se cruzam, né? E aqui nós temos o ponto médio. Então, aqui nós temos algumas questões para resolver. Primeira questão, explique por que todo quadrado é um retângulo. Então, essa questão vocês me questionaram na nossa última aula, na live, né? Que eu falei para vocês que todo quadrado é um retângulo, aí vocês me questionaram. Então, vejam bem o porquê. Todos esses ângulos internos aqui, eles são retos, né? E aí, se eu for separar, né? Se eu for destacar, eu vou ter, né? Retângulo. Então, por isso, todos os ângulos internos, eles são retos. Então, todo quadrado também é um retângulo. E aí, na questão B, explique por que todo quadrado também é um losango. Então, por que todo quadrado é um losango? Porque todos os seus lados são congruentes, ou seja, todos os seus lados são iguais. Então, como todo quadrado é um retângulo e também um losango, nós temos para o quadrado a seguinte propriedade. Então, essas diagonais de um quadrado, ela tem a mesma medida e elas são perpendiculares entre si. Com base nas explicações dessa primeira parte da nossa aula, eu vou deixar esse tempo que nós temos até acabar a nossa aula, né, 50 minutos, para vocês fazerem as atividades da página do número 54 da nossa apostila de matemática. E aí, na nossa próxima aula, que é hoje, eu já vou resolvendo com vocês ali essas questões e também fazendo a correção.